muitas vezes negligenciado ou visto como algo natural do nosso corpo. Mas a verdade é que hoje, 73% dos brasileiros sofrem de insônia. Isso representa mais de 70 milhões de pessoas com distúrbios do sono. Hoje, nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Estilo de Vida no Ar para falar sobre o sono e como é que a gente pode fazer para melhorar ele. Eu sou a Betina, profissional de educação física, e estou com a equipe multidisciplinar, Anne, nossa Nutri, e a Sabrine, nossa psicóloga, para falarmos mais e trazermos dicas práticas para a gente melhorar todo mundo o sono. Vamos lá? Vamos lá. Olá, meninas! Estamos aqui mais um dia para conversar. Se quiserem se apresentar novamente para quem está chegando agora nos nossos conteúdos. Eu sou a Anne Caroline e sou nutricionista aqui da nossa equipe. Então, a gente trabalha aí com vários temas que são sobre saúde, mas de forma bem geral, né? A gente traz coisas específicas e também vê como que uma coisa conversa com a outra. Isso aí, eu sou a Sabrine, sou psicóloga. E juntamente com as meninas, nós falamos muito sobre a saúde, né? E de uma forma integral. E cada grupo também, onde a gente acaba trabalhando e falando muito a respeito, a gente vai também mesclando, né, Anne? Que nem você acabou de falar, algo mais específico, algo mais generalizado, mas no fim tudo se conversa, né? Exato, a gente sempre tenta trazer esse olhar integral sobre a saúde, mesmo com as nossas formações. Isso então, vou começar, sempre começo com uma pergunta aqui. Vou começar com a Sabrine perguntando para te explicar. Na verdade, nem é uma pergunta. Eu quero que tu explique mais para quem está nos ouvindo hoje nesse podcast sobre o ciclo circadiano. A gente vai se complementando, mas que tu fale mais da parte da psicologia sobre o ciclo circadiano, que é uma coisa que, no final das contas, ainda é pouco falada. É tão fundamental e pouco falado. Isso mesmo, vamos lá então. O ciclo circadiano todos nós temos, né? E o que que é? O nosso corpo, ele vai funcionar, né? Vai liberar os hormônios, os órgãos vão funcionar ao longo dessas 24 horas que nós temos. Então, o nosso cérebro, ele precisa muito, na realidade, da luz solar. Então, nós temos ali a luz solar de manhã, então vai chegando lá no globo ocular da retina e vai avisar para o cérebro, olha, tá na hora de você começar a liberar os hormônios, principalmente o hormônio do cortisol, o estresse, para começar o nosso dia. Então, a gente precisa do hormônio do estresse, né, o famosinho cortisol, para começar ali o dia despertando, focando, né, prestando atenção nas coisas, conseguindo regular as nossas emoções, para fazer as nossas demandas durante o dia. E conforme vai passando o tempo, né, durante o dia, a gente vai ter outros hormônios sendo liberados também, para a gente poder funcionar, né? Desde pensar, respirar, comer, fazer digestão, enfim. Chega no final, chega ali perto de umas 2 horas, 3 horas da tarde, e o cortisol vai estar lá no nível bem acima, né? E isso, digamos assim, para quem tem um ciclo circadiano funcionando normalmente, né? Normalmente, entre aspas, porque normal é uma palavra, assim, né? Um ciclo bem polêmica. normal, vamos dizer assim, equilibrado. Equilibrado, isso mesmo. Vai ter um aumento ali, né, do cortisol, justamente porque nós estamos ali num pico de energia muito alto para poder produzir, para poder trabalhar, enfrentar os dilemas do dia a dia. Só que vai chegando no final da tarde, o sol vai se pondo e o cortisol, ele precisa tendenciar a diminuir, e a adrenalina também, e outros hormônios que nos deixam, assim, em alerta, né? Até para chegar no final do dia, liberar ali a melatonina, para a melatonina realmente agir no nosso corpo para a gente sentir aquela sensação de dormir. Ontem mesmo eu dei uma palestra numa indústria e a gente acabou falando muito sobre o sono, né? O sono está sendo uma temática muito requisitada e todo mundo realmente está sofrendo com insônia, né? Ou com algum tipo de dificuldade, desde para começar a dormir ou quando está dormindo. E isso acaba refletindo ao longo do dia. Então, as pessoas acabam ficando muito cansadas, irritadas, né? E não sabem, às vezes, o porquê. E, às vezes, quando você vai questionar mais a fundo a pessoa, talvez é a qualidade do sono e também o que ela faz ao longo do dia, né? Porque não é só a gente chegar em casa, fazer ali a janta, fazer aquele ritualzinho antes de dormir. Agora eu vou dormir.
Não, o reflexo do sono é muito o que tu faz ao longo do dia, né? Até Exato. porque é um ciclo, né? Então, se ele é um ciclo, ele tem que iniciar e terminar. E é um ciclo de 24 horas. Isso mesmo. Então, se você modifica ele na manhã e tem, assim, não tem muitos cuidados com a sua saúde, ele vai afetar a noite, porque o ciclo não vai fechar direito, né? Exato, e tu citou a questão da melatonina ali, que a gente começa a produzir quando a luz está baixando. E a gente tá vendo as pessoas não conseguirem dormir, tendo essa dificuldade e recorrendo aos eletrônicos para amenizar. Só que muito pelo contrário, porque as pessoas, no final das contas, não recebem a informação que a melatonina é um hormônio que é quebrado com a luz. Então, o meu corpo tá começando a produzir quando o sol tá baixando, eu tô baixando o meu ritmo, mas aí eu vou lá e fico na tela, eu fico no computador, eu fico no celular. E quando eu tenho essa luz entrando pelo meu globo ocular, eu começo a quebrar esse hormônio e eu passo a não conseguir dormir. Então, eu já tive pacientes que relataram assim: ah, mas eu tô fazendo a suplementação de melanina e melatonina, desculpa, e não consegui, não tá fazendo efeito. Aí eu pergunto: tá, mas o que tu faz? Tu toma melatonina e qual é o teu próximo passo? Me deito na cama e vou ver televisão. Não tem como, não existe, não vai. E aí acaba recorrendo para medicamentos mais fortes, que é o que ninguém quer. Ninguém, no final das contas, ninguém quer fazer esse caminho. Isso. Então a gente precisa entender mais como é que funciona realmente esse hormônio do sono no nosso corpo. Ele vai ser quebrado com a luz, então a gente precisa diminuir o ritmo. Nem vou entrar aqui na parte, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Nem vou entrar na parte da quantidade de informações que essa tela nos passa e acelera a nossa mente e faz com que a gente fique mais agitado antes de dormir. Então, assim, vamos focar mais realmente nessa questão do hormônio, que não adianta. O pessoal precisa fazer ou a suplementação ou esperar a parte normal do nosso corpo hormonal produzir, mas precisa mudar o estilo de vida, né, antes de ir dormir. Respeitar aquela higiene do sono que a gente vira e mexe fala também. E eu durante um tempo eu era até meio contra, assim, falar de higiene do sono. Porque virou tão popular na internet e as pessoas passaram a não acreditar que eu ficava assim, cara, nem vou falar sobre higiene do sono porque tá ali na internet, nas redes sociais, as pessoas nem levam a sério, é uma besteira. Mas tu vai ver um passo a passo da higiene do sono, é basicamente respeitar as leis naturais do nosso próprio corpo. E a gente precisa, às vezes, resgatar essa parte. Então, continuando nessa questão de leis naturais, não vou te perguntar, Anne, do óbvio. O que precisa, quais os alimentos que dificultam o sono? A gente vai por outro caminho hoje. Quais os alimentos que nos ajudam a dormir melhor? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, como a gente tá falando aí da melatonina, que é o principal hormônio do sono. Lembrando que não é só ele, né? Só que ele vai conversar ali com vários outros que vão produzindo no cérebro e tudo mais. Ele é o principal. A melatonina, ela é produzida a partir da serotonina. Então, quando a gente tem questões, assim, de baixa produção de serotonina, seja por questões emocionais, né, que a gente está vivendo isso, estresse, ansiedade, que aí atrapalha porque produz cortisol mais do que devia e, obviamente, vai atrapalhar aí no ciclo do sono e na produção de melatonina. Mas a gente precisa, principalmente do triptofano, para formar a serotonina. A partir da serotonina, a gente forma a melatonina. Então, quando a gente está aí na luz, como a gente está aqui exposto a várias iluminações, a gente não consegue transformar a serotonina em melatonina. Só que durante a noite, ou quando a gente está num ambiente mais escuro, aí sim, a gente consegue fazer essa transformação. E aí é preciso de minerais para isso, né? E também algumas vitaminas. Então, a vitamina B3, o magnésio, o zinco, eles são muito importantes para poder fazer essa conversão de um neurotransmissor para outro, né? Então, quando a pessoa tem uma alimentação que é pobre nesses nutrientes e vários outros que vão uma coisa levando a outra, né? Ela acaba tendo também essa deficiência. Então, às vezes, ela toma um medicamento, mas é assim, pelo cansaço mesmo, é porque o medicamento vai estimular excessivamente o cérebro a descansar, a desligar, né? Praticamente, que tem pessoas que falam, meu Deus, nem lembro o que aconteceu, porque eu tomei medicamento, não sei o que eu fiz. A gente, inclusive, nós três, como equipe multidisciplinar, já acompanhamos casos de pessoas que nos relataram isso, né? Isso. Que acabaram indo para medicação, nem vou entrar nos nomes da medicação aqui, mas foram indicados a medicação e tomavam a medicação e não lembravam o que faziam. Saíam da cama, faziam atividades em casa, comiam e tudo mais, e não lembravam o que fazia. Então,
Por isso que eu até falei, não é o ideal, não é o adequado. Acho que a gente precisa pensar em rever a nossa rotina. Não é fácil, né? Não é fácil, mas rever essa rotina para ver como a gente pode melhorar esse sono. E vai lá, continua falando agora dos alimentos que eu te cortei. Então, assim, os alimentos principais que tem o triptofano, né? Tá principalmente na carne, nos laticínios e ovos. Mas para as pessoas que não consomem esses alimentos, a gente pode encontrar em oleaginosas, também na banana tem bastante. E no cacau, que eu sempre falo, né, do cacau, que ele é muito importante. E às vezes a gente tem que saber como colocar na alimentação. Eu posso fazer, por exemplo, de manhã, uma tapioca com banana e cacau em pó, sabe? É rico em triptofano. Não necessariamente eu preciso consumir à noite, porque ele vai ser convertido em serotonina. E depois, no momento exato, ele é convertido em melatonina. Então, até mesmo na questão da depressão, que é uma questão emocional que hoje muitas pessoas sofrem, eu preciso do triptofano, porque é a principal, né? A serotonina, inclusive os medicamentos de depressão, eles agem na serotonina, né, Sabrina? Então, se eu não tenho uma alimentação adequada, não adianta. Até mesmo tem pessoas que tomam medicamento e depois de um tempo falam, não tá dando mais efeito. Porque a pessoa também não se alimenta direito. E a pessoa não produz, porque o medicamento não vai fazer você produzir, né? Ele vai fazer agir melhor no seu cérebro. Então, tudo isso tá bem relacionado com a questão da preservação e melhora do sono também. A gente está falando bastante sobre a medicação, né? A medicação acaba sendo sempre polêmica, assim, em qualquer tipo de assunto, né? Mas vale lembrar aqui que realmente tem casos que é necessário, né, a gente fazer com a parte da medicação, tratamento, principalmente para aqueles que têm a comorbidade, assim, com depressão, com transtorno de pânico, de personalidade, enfim, a gente vai ter outros transtornos psicológicos que vão realmente ter, assim, afetar a questão da qualidade do sono e quantidade de horas, né? E tem pessoas também que têm transtorno do sono, né? Que realmente, no transtorno do sono, a gente tem, além da insônia, a gente também tem outras variáveis, assim, que realmente vai, né, influenciar na qualidade e quantidade do sono. Até mesmo sobrepeso, obesidade podem atrapalhar a respiração e atrapalhar o sono, né? E daí a medicação, o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou tomar medicação para melhorar o meu sono. Na realidade, a gente precisa ter um acompanhamento pela medicina do sono que tem e também por outros profissionais da área da saúde, né? Principalmente nessa parte. E a medicação, ela tem que vir com um tratamento de curto prazo. Juntamente, às vezes, com a psicoterapia, né? A psicoterapia, por exemplo, com a terapia cognitivo-comportamental, daí a gente entra com o padrão ouro, que é da higiene do sono, e também para rever outros comportamentos a respeito disso, né? Como que a pessoa enxerga o sono, será que ela sempre teve dificuldade, qual o momento que ela começou a ter essa dificuldade para dormir, se está acontecendo alguma coisa na vida da pessoa, enfim. A gente também tem outras gamas a respeito ali da saúde emocional, mental e também no momento que a pessoa está vivenciando, né? Exatamente. E aí, Betina, nos conte a respeito qual o exercício que a gente pode fazer para conseguir ter uma boa noite de sono. Então, na verdade, o exercício ele entra com muitas formas para ajudar na melhora do sono, melhora da nossa vida, vamos dizer assim, que vai resultar na melhora do sono. Então, sempre me pergunto assim, o que é melhor fazer? Tudo depende. Depende do estilo de vida de cada pessoa. Porque se a gente vai pegar, assim, uma pessoa que já tem muita ansiedade e que vai fazer um exercício físico intenso à noite, por exemplo, essa pessoa não vai dormir. Porque eu vou otimizar esse cortisol, eu vou jogar minha adrenalina lá em cima e eu não vou conseguir relaxar depois. Então, se já identifica que tem essa dificuldade para dormir, tenta treinar pela manhã. Quer fazer um exercício intenso? Faz pela manhã. Se eu fosse dar uma opinião para todo mundo, eu diria, treinem pela manhã. Para todo mundo. Por quê? Quando a gente acorda, a gente tem esse pico de cortisol que tu falou, né? A gente acorda, precisa dessa luz solar ou luz natural, vamos dizer assim, né? Dias que estão nublados, essa luz do nublado também vai entrar no nosso globo ocular, vai ir lá pro nosso cérebro e vai dizer pro nosso cérebro, galera, vamos acordar, começou o nosso dia. E aí vai aumentando esse pico de cortisol. Se eu treino pela manhã, eu consigo otimizar
esse cortisol, porque o cortisol ele vai estar muito presente nos hormônios que são produzidos durante o exercício físico. Então, eu vou ter mais disposição no meu dia a dia para que eu chegue no final do dia e comece a diminuir o meu ritmo, diminuindo esse cortisol no meu corpo e começando a melatonina. Então, tem esse ponto. Ah, mas eu não consigo treinar pela manhã. Não consigo, não dá tempo, não consigo acordar, tudo mais. Vai ter que optar por atividades que não sejam tão intensas à noite. Não vai dar para ir pro funcional, pular caixa e gritar no final do dia. Não vai dar. Então, tem que tentar optar por uma caminhada, exercícios como pilates e yoga, né? Ah, mas eu quero fazer um exercício mais intenso. Faz um bom pilates, faz um bom yoga, porque vai ter ganho da massa muscular, vai ter ganho de resistência, e são exercícios que exigem muita concentração no corpo e usam muito a respiração. E isso também já vai favorecer na indução do sono. Então, o melhor caminho, tem problema para dormir, tem dificuldade, tá dormindo mal, se for fazer à noite, procura por meditação, caminhadas, é legal. Alongamentos, yoga, pilates, respiração, todos esses que utilizam bastante a concentração do nosso corpo. Porque eles aumentam a quantidade de oxigênio no corpo e isso vai fazer com que a gente relaxe, que as tensões do corpo diminuam, que a gente diminua o foco em outras coisas. Então, a gente concentra muito. Eu até essa semana dei uma palestra falando sobre isso, dei uma das nossas lives semana passada. E eu falei sobre isso, sobre atenção plena durante o exercício físico. Então, quando a gente está fazendo um exercício que precisa de concentração, eu preciso cuidar minha respiração, eu preciso cuidar o meu padrão de movimento, eu consigo focar naquilo ali. E eu consigo dar um desconto aí pro meu cérebro de todas as informações e problemas. Então, o exercício ele vai usar a atenção plena, vai usar a respiração e a concentração. Tem algumas pesquisas que mostram que o top 5 de exercícios que mais ajudam a controlar ansiedade, depressão, exaustão mental e ajudam na indução do sono vão ser o yoga, o pilates, a caminhada, a dança e o tai chuan. Então, são os 5 que são mais indicados. Então, sempre isso. Tentar pela manhã é o mais bacana para o nosso corpo, mas não consegue pela manhã, à noite tenta atividades mais calmas e de mais concentração. Vai acabar tendo um resultado mais legal para dormir. Na verdade, é tudo uma questão de adaptação. Eu tinha muita dificuldade de treinar durante a manhã, porque de manhã eu tava assim... Não conseguia nem andar na casa direito. Só que eu tinha um sono ruim. E aí, quando você tem um sono ruim, é muito difícil treinar pela manhã. Isso. Então, para você conseguir adaptar isso, você tem que começar de algum momento, né? Exato. Então, assim, quando a gente tá muito sedentário e começa uma atividade física, sempre é meio incômodo, porque você gasta mais energia, seu corpo não tá acostumado, às vezes você cansa muito, fica dias dolorido, só que depois você se adapta tão bem, né? E acho que você consegue, assim, colocar os treinos na manhã, fazer isso assim, vou fazer um teste, começar com treinos menores, não precisa ficar assim 2 horas na academia, né? Exatamente. Assim, dividir bem os treinos, fazer um pouquinho cada dia, até você conseguir se adaptar e aí incluir isso mesmo na rotina. E a gente precisa lembrar que toda essa adaptação vai ser difícil quando a gente fala de qualquer coisa, mas de exercício físico. Porque o corpo, ele vai ter resistência a fazer alguma coisa nova. Então, eu não tô acostumada a acordar cedo, eu já vou começar a acordar cedo, eu vou colocar exercício. E tudo que a gente gera de estranho, de novidade, cansa o cérebro, porque o cérebro ele vai precisar fazer novas conexões, novos caminhos, e isso é cansativo para o nosso sistema. Então, vai ter esse período de desconforto, não vai ser bom todos os dias, não vai ser fácil, não vai ser agradável, mas um dos pontos que o exercício físico nos traz é a resiliência. Então, precisa fazer essa modificação. Tá com dificuldade de dormir? Começa modificando. Não vai ser todos os dias de uma forma intensa, né? Com uma exigência muito grande. Mas, como a gente sempre fala aqui, começa aos poucos essa mudança. Porque isso vai trazer benefícios para a saúde de forma geral, mas principalmente na melhora da qualidade do sono. Falando nisso, Sabrina, eu queria te perguntar como é que tu tem acompanhado, como é que tu tem visto e como tá relacionada a qualidade do sono a questões de saúde mental, o aumento de problemas de saúde mental nos últimos anos.
Então, a dificuldade que nós temos para dormir e quando nós acordamos cansados, isso já reflete totalmente no nosso dia, né? A gente não consegue focar direito, a gente começa a ser mais impulsivos, digamos assim, que algo que você tem ali de hábito no teu dia a dia e se sair um pouquinho fora ali da tua rotina, tu já começa a ficar irritado, ansioso, estressado. Então, o sono, ele é muito reparador, né? A gente acha que é só dormir e deu, mas na realidade é um processo muito ativo, né? Tanto no cérebro quanto nos órgãos. Então, a gente precisa ter esse sono profundo realmente para conseguir ter aquele pico de energia no outro dia, né? Então, que nem novamente, né? As pessoas que sofrem realmente com depressão, ansiedade, precisam sim ter o tratamento, né? Medicamentoso em alguns casos. E às vezes, tratando, por exemplo, a depressão, e se a pessoa tem insônia, geralmente também é tratada a insônia, né? Agora, se a questão se existe a depressão e se existe o transtorno do sono quando é tratada a depressão, aí a insônia ainda vai se sobressair. Daí a gente precisa fazer outros Claro, recursos sim. que nem a gente está falando aqui nesse momento, né? Mas o sono, ele é muito importante, tanto quanto a gente cuidar da alimentação, quanto a gente cuidar realmente da parte física, e também ele nos ajuda a regular as nossas emoções. É saúde, né? O sono é Saúde. É saúde. saúde. E- Então, por isso que tem pessoas aí que estão muito estressadas, muito vulneráveis, né, à ansiedade, à depressão, porque não conseguem realmente regular aquilo que estão sentindo, não conseguem ter uma comunicação assertiva, porque daí se tu tem uma má qualidade de sono, afeta no teu córtex pré-frontal, que é a parte onde você vai falar, interpretar, vai conseguir também fazer as decisões, e quando você não dorme, essa parte ela acaba sendo um pouquinho inibida, né? Porque teve uma má qualidade de sono, tem cansaço, fica estressado, o estresse é natural, todos nós temos, e ele tá ali disponível para você reagir a qualquer determinada situação. Então, teu corpo, ele tá realmente, agora eu vou ou lutar, ou vou fugir, vou reagir a isso. Ele não tá querendo interpretar aquela situação, né? Exato. E é importante ressaltar que quando tu cita esse estresse, é um estresse controlado, é um estresse Isso. normal do nosso dia a dia. Não citando as pessoas que vivem com um estresse muito acima do normal e que causam, uma das coisas é a insônia. Isso. Né? Anne, tão polêmico quanto falar sobre isso é falar sobre café. Né? O cafezinho, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem a cultura do café. É o café quando acorda, é o café no meio da manhã, é o café no pós-almoço, é o café de tarde. Como é que, biologicamente, esse café afeta o nosso sono, o nosso organismo? Então, todo mundo sabe que o café atrapalha bastante o sono por causa da cafeína, né? E a cafeína, ela vai dar a sensação de que você tá descansado e às vezes você está exausto e tem muita cafeína e você não consegue descansar. Tem aquele sono, às vezes tem dificuldade de começar a dormir ou fica acordando durante a noite ou no dia seguinte parece que nem dormiu, né? Às vezes a gente tem essa sensação. Então, é muito importante a gente saber sobre as doses, né, de cafeína no dia e até mesmo as pessoas que usam suplementos pré-treinos que tem cafeína conta também, né? Então, assim, evitar usar durante a noite, né? Pra quem treina à noite, tente outras coisas, mas nada com cafeína. E tem algum tempo que essa cafeína fica trabalhando no nosso corpo? Claro. Existe, assim, um horário ideal que eu preciso parar de consumir cafeína, lembrando que cafeína não é só café, né? Isso. Cafeína está presente em muitos outros alimentos e bebidas, enfim. Sim. Qual é o mínimo de tempo que eu preciso parar de consumir? Então, geralmente, a cafeína, ela fica 7 horas no nosso corpo. Mas essa quantidade de tempo pode mudar por conta de questões genéticas. Tem pessoas que demoram mais tempo para sair do corpo e tem pessoas que demoram menos. Inclusive, as mulheres, quando elas estão na TPM, elas têm uma dificuldade maior de quebrar a cafeína, de metabolizar. Então, elas têm que reduzir o café, né? Para poder... E também pensar nas horas. Porque se ela toma, às vezes, à noite... Assim, à tarde mesmo, no início da tarde, pode ser que fique muito mais que 7 horas por conta daquela fase dela. Então, assim, até mais no máximo 3 horas da tarde, dependendo do horário que você vai dormir, claro, é o momento que a gente tem que parar, assim, com o café e escolher chás, né, que sejam mais relaxantes, calmantes. Também um chá verde, um chá preto, que também tem cafeína, vai atrapalhar tanto quanto. Maravilha. Tu falou ali da questão de atrapalhar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que apresentou a dificuldade de dormir e tentando entender a rotina dela mesmo, assim,
que fazia, o que não fazia, o que consumia, o que não consumia. E ela me relatou assim, ela vive quase num comportamento sedentário, porque ela não pratica exercício físico, ela fica muito tempo consumindo informações no celular e na televisão. Então, eu expliquei para ela da questão de equilíbrio, né? A gente precisa sempre pensar num equilíbrio no nosso corpo. Como é que eu vou ter um corpo muito parado, que não gera energia, que não gasta energia? Lembrando de novo que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, não existe argumento suficiente que seja para o corpo não se movimentar. Então a gente precisa se movimentar mais, porque a nossa mente está toda hora recebendo esse estímulo. A gente está no celular, que está no computador, que está vendo uma série, que ao mesmo tempo que está vendo a série está recebendo mensagem. Então a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro. E a mente ela não para, ela não para, ela não para, ela não para. Então, precisa encontrar realmente esse equilíbrio de novo. Com o exercício físico, com a alimentação, com uma meditação, com exercício respiratório, enfim, para que o corpo canse e a mente diminua essa velocidade. E aí sim encontre um equilíbrio legal para conseguir dormir melhor. Eu acho que para fechar o nosso conteúdo de hoje, a gente pode falar um pouquinho sobre higiene do sono, né? De forma geral, dar informações mais relevantes para quem está nos acompanhando hoje. O que pode fazer? Quais os primeiros passos de uma higiene do sono? Não sendo uma coisa muito drástica, mas por onde a gente começa? Bom, posso começar então. Um dos primeiros passos, eu acredito muito, a gente passou por esse processo agora de higiene do sono com a minha pequena, porque ela dormia muito tarde, acordava tarde também. É a questão também da gente começar a fazer uma rotina, mas de acordo com a luz solar, né? Então, logo de manhã a gente acorda, por exemplo, umas 6 horas da manhã, a gente já abre a janela, né? Já deixa pelo menos aquela luz natural ir entrando no quarto. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai começando a movimentar a casa. Chegou em casa, começa a diminuir os estímulos também, né? A gente tá falando sobre o celular, sobre a televisão, sobre qualquer tipo de fonte que realmente saia dessa luz natural, porque o nosso cérebro, ele é muito primitivo, né? Muito. Ele não é assim, não foi desenvolvido para lidar com essa luz branca Eu sempre o brinco, tempo né? todo. Que né? a gente evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas o nosso cérebro continua achando que a gente tá lá nas cavernas ainda. Ou né? ainda até na época dos nossos tataravós que ligavam a luz da vela, assim, né? Pra dormir umas 6, 7 horas da noite. Então, a minha dica é realmente você começar a habituar a tua casa, transformar esse ambiente para se preparar ali no momento para dormir, né? Agora eu jogo a bola para vocês duas. Acho que complementando é pensar um pouco no tempo que você o que você está fazendo nas últimas horas antes de dormir. Muitas vezes a gente está trabalhando assim até tarde e aí, tem 1 hora para eu começar a dormir. Só que é mais tempo, gente. 1 hora é o Isso. momento que você já tem que estar assim, totalmente inclinado para dormir. Mas assim, pensar um pouco sobre quanto tempo você gasta assim à noite nas atividades, se elas são atividades muito agitadas e tudo mais. A questão da TV, todos esses cuidados que tem que ser assim, ir reduzindo ali para as 10 horas, dependendo do horário que você dorme, tem que já estar na vibe do sono mesmo, Tem que né? estar no clima já. Sim, exatamente. Maravilha. Eu acho que de higiene do sono, o que eu falaria é realmente diminuir esse ritmo no final do dia, tentar tirar um pouco da televisão. Eu sei que a gente tem muito esse costume, mas troca a televisão por uma música, né, relaxante. Diminui as luzes em casa. De repente, em vez de usar aquela luz no teto, usa um abajur, né, uma luz amarelinha, mais gostosa. Já faz a janta na família nesse clima, para que todo mundo vá dormir num momento. Porque é importante também, às vezes, tem várias faixas etárias em casa morando junto. Uma vai querer ver filme, outra vai querer ouvir música, outra vai querer e tá todo mundo num agito. Então, tentar resgatar esses valores também de quem mora com você, independente de quem seja, e diminuindo o ritmo todo mundo junto para que todo mundo consiga dormir. E tentar criar esse padrão de acordou de manhã cedo, 6, 7, 8 horas. Não mais que 8, porque senão já começa a atrapalhar também o nosso ciclo circadiano. Mas acordou no horário que acordou, vai abrindo as janelas, vai movimentando. Pode voltar a ligar uma música, não liga a TV no primeiro momento, não acorda e não pega o celular. Porque essa luz branca, essa luz azul das telas também vai ser prejudicial nesse novo momento, nesse novo acordar. E até mesmo pra visão, né? Às vezes a gente tá ali visão. dormindo e aí, de repente, Aquela luz super forte, E a né? Bettina falou sobre a questão da quantidade de horas. A gente tem que também lembrar que as crianças, por exemplo,
exemplo, tem em torno, dependendo da faixa etária, às vezes 10, 13 horas de sono. Nós, adultos, a gente pode dormir de 6 a 8 horas. Exato. As pessoas que estão ali na fase ali da velhice, às vezes dormem um pouco menos, também pela questão, né, do orgânica, hormonal, enfim. Mas tentar acordar, fazer essa rotina, assim, com quem mora com vocês, ou até se mora sozinho. Acorda, abre a janela. Fica 5 minutos olhando a rua, olhando o sol, olhando o céu, porque isso faz diferença. Existe uma pesquisa que mostra esse tempo mínimo que tu precisa ficar exposto à luz natural quando tu acorda. Então, tentar fazer isso e aí começar realmente o dia. Não acorda e pega o celular para ver redes sociais. Espera um pouquinho para fazer isso. Espera meia hora, 40 minutos para começar a usar as telas. E a questão de infância que tu falou ali da tua filha, enfim, lembrar para quem aqui tem filhos pequenos, filhos, netos, sobrinhos, enfim, tem essa relação com crianças, com bebês, esse sono da primeira infância, da infância, vai ser diretamente conectado com como é que vai ser esse sono na vida adulta. Então, preservar esse sono também é muito importante. A gente tem muito costume de fazer a rotina do sono dos bebês quando a gente se torna mãe, pai, enfim, e tentar levar isso para nossa vida, né? A gente faz com os nossos bebês, vamos fazer com a gente, porque a gente precisa se cuidar em todas as épocas da vida e o sono é fundamental para nossa saúde, para a questão de massa muscular, para a questão de saúde mental, para a questão de emagrecimento. Tudo isso está relacionado ao sono e até mesmo as próprias conexões. Isso. Maravilha. Pessoal, estamos encerrando mais um conteúdo hoje e deixo de novo uma pergunta para vocês. Qual vai ser o primeiro passo para vocês colocarem em prática uma higiene do sono? Até o próximo conteúdo. Até mais. Até, tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.